Olá! Hoje nós vamos resolver a segunda parte da prova da SpaceX de 2020. Como fizemos na primeira parte, vamos ler o texto. Bem, prova de português. Escolha a única alternativa correta dentre as opções apresentadas que responde ou completa cada questão assinalando-a com caneta esferográfica de tinta azul ou preta no cartão de respostas. Após a leitura atenta do texto apresentado a seguir, responda as questões propostas. Sobre a importância da ciência. Parece paradoxal que, no início deste milênio, durante o que chamamos com orgulho de Era da Ciência, tantos ainda acreditem em profecias de fim de mundo. Quem não se lembra do bug do milênio ou da enxurrada de absurdos ditos todos os dias sobre a previsão maia de fim do mundo do ano 2012? Existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas. Afinal, lutamos para curar doenças apenas para descobrir outras novas. Criamos tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas, mas passamos cada vez mais tempo no trabalho. Pior ainda, tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível aos mais velhos, com Facebook, Twitter e textos em celulares. Podemos ir à Lua, mas a maior parte da população continua malnutrida. Consumimos o planeta com um apetite insaciável, criando uma devastação ecológica sem precedentes. Isso tudo graças à ciência? Ao menos é assim que pensam os descontentes, mas não é nada disso. Primeiro, a ciência não promete a redenção humana. Ela simplesmente se ocupa de compreender como funciona a natureza. Ela é um corpo de conhecimento sobre o universo e seus habitantes, vivos ou não, acumulado através de um processo constante de refinamento e testes, conhecido como método científico. A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo, expondo a essência criativa da natureza. Disso, aprendemos que a natureza é transformação, que a vida e a morte são parte de uma cadeia de criação e destruição perpetuada por todo o cosmos, dos átomos às estrelas e à vida. Nossa existência é parte dessa transformação constante da matéria, onde todo elo é igualmente importante, do que é criado ao que é destruído. A ciência pode não oferecer a salvação eterna, mas oferece a possibilidade de vivermos livres do medo irracional do desconhecido. Ao dar ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo, ela oferece a liberdade da escolha informada. Ao transformar mistério em desafio, a ciência adiciona uma nova dimensão à vida,
abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade, livre do dogmatismo das religiões organizadas. A ciência não diz o que devemos fazer com o conhecimento que acumulamos. Essa decisão é nossa, em geral tomada pelos políticos que elegemos, ao menos numa sociedade democrática. A culpa dos usos mais nefastos da ciência deve ser dividida por toda a sociedade, inclusive, mas não exclusivamente pelos cientistas. Afinal, devemos culpar o inventor da pólvora pelas mortes por tiros explosivos ao longo da história? Ou o inventor do microscópio pelas armas biológicas? A ciência não contrariou nossas expectativas. Imagine um mundo sem antibióticos, TVs, aviões, carros. As pessoas vivendo no mato, sem os confortos tecnológicos modernos, caçando para comer. Quantos optariam por isso? A culpa do que fazemos com o planeta é nossa, não da ciência. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Nosso futuro depende disso. Esse texto é do Marcelo Gleiser. Bem, questão número 9. As palavras paradoxal e orgulho contêm, respectivamente, o mesmo número de fonemas de. Vamos lá. Antes de vermos essa resposta, vamos fazer uma revisão a respeito de fonemas. Bem, o que são fonemas? Os fonemas, eles são os sons produzidos pelos falantes e representam as unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. Os seres humanos produzem sons que se articulam, juntam-se e formam as palavras. Para representar graficamente os sons, utilizamos as letras. E é importante que se compreenda a diferença entre as letras e os fonemas. Então, vamos lá. Exemplo, sapato. Nós temos aí como as letras S, A, P, A, T, O. E como fonemas S, A, P, A, T, O. Então, no caso de sapato, o número de letras é igual ao número de fonemas. Nós temos 6 letras e 6 fonemas. Agora, na palavra hebreu, quantas letras aí? Quais são elas? H, E, B, R, E, U. E os fonemas? O H aí não tem som. Então, nós temos como fonemas E, B, R, E, U. O número de letras, nós temos 6 letras, não é igual ao número de fonemas. Nós temos 5 fonemas, pois a letra H não representa nenhum fonema ou som. Agora, vamos à palavra sexo. Quantas letras temos? S, E, X, O. E os fonemas? Observem a pronúncia. Sexo. Então, fonemas S, E, K, S, O. Então, o número de letras, temos 4 letras,
não corresponde ao número de fonemas, que são 5 fonemas, pois a letra X tem um som de KS. Então, vamos voltar à questão. As palavras paradoxal e orgulho contêm, respectivamente, o mesmo número de fonemas em inexorável e início. Temos, então, a letra A. Agora vamos à questão número 10, que requer um pouco mais de atenção. Bem, assinale a opção que corresponde à função do que na frase a seguir. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Nós temos aí a oração principal, não vão a uma festa. A oração subordinada, que não voltem cansados. Nesse caso, que não voltem cansados, é uma consequência dessa ida às festas. Então, vejamos. Parece paradoxal que ainda acreditem em profecias do fim do mundo. Parece paradoxal isso, que ainda acreditem é uma oração subordinada substantiva subjetiva e o que tem a função de conjunção integrante. Criamos tecnologias que pretendem simplificar. Criamos tecnologias as quais pretendem simplificar. Nós temos aí um pronome relativo. Esse que é um pronome relativo. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível. Como incompreensível? Isso aí vai ser o que? Uma comparação. Tem tanta coisa nova no mercado que fica impossível acompanhar. Nós temos aí, então, uma consecutiva. A consequência é justamente muitas coisas que estão no mercado que fica possível acompanhar é a consequência dessa oração principal. Então, esse que é uma conjunção subordinativa consecutiva. E existe um senso de que as promessas, existe um senso disso. Então, esse que é uma conjunção integrante. Portanto, a número 10 é a letra D. Bem, número 11. Em A Ciência Adiciona uma Nova Dimensão à Vida, o acento grave é usado porque houve a fusão de preposição a exigida pelo objeto indireto do verbo adicionar e o artigo que define o substantivo vida. A frase em que o uso do acento grave ocorre pelo mesmo motivo está na alternativa. Então, vejamos. Ele quer a fusão a preposição pedido por um verbo e do artigo definido. Hoje, cura para muitas doenças e muita tecnologia graças a. Se é graças a algo.
é o complemento do nome. Muitos preferem o romantismo do imprevisível à ciência. Quem prefere algo a algo. Então, verbo preferir pede a preposição e ciência é substantivo feminino. Então, é a letra B. B de bola. Já matamos a charada. Quando nós temos a oposição da religião à ciência, não é. Por quê? Porque nós não temos aí, se é oposição de algo a algo. Então, não é essa. Uma das motivações presentes nos pesquisadores é o amor à ciência. Também não é essa, não é pedido pelo verbo. A comunicação pode melhorar o acesso das pessoas à ciência. Também não. Se tem acesso, né? Tem acesso a alguma coisa. Então, não é essa. A resposta correta é letra B de bola. Número 12. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível aos mais velhos, com Facebook, Twitter e textos em celulares. O termo sublinhado complementa uma ideia presente em qual palavra da frase? Vamos novamente. Se é incompreensível a algo, então, letra E, incompreensível. Essa está bem fácil. Número 13. No trecho, existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas. O que nós temos aí? Um senso disso. Então, temos uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque complementa o nome senso. Se há um senso de algo. E a outra? Um senso de que promessas não foram cumpridas. Quem tem o senso tem o senso de algo. Nós temos, então, duas orações completivas nominais. Letra D. Número 14. No fragmento, a ciência não contrariou nossas expectativas. Imagine um mundo sem antibióticos, TVs, aviões, carros. Temos, primeiro, a ciência não contrariou nossas expectativas. Quantos verbos? 1. Então, isso é um período simples ou oração absoluta. Depois, imagine um mundo sem antibióticos, TVs, aviões, carros. Quantos verbos? 1. Então, nós temos outro período simples. Portanto, são 2 períodos simples. Quem contraria alguém. Quem imagina algo. Portanto, 2 períodos simples com verbos transitivos e seus respectivos objetos. Letra E. Número 15. O verbo sublinhado no trecho enxurrada de absurdos ditos é ditos. Já vimos que é particípio. Então, letra B. 16. A personificação é uma figura pela qual se faz os seres inanimados ou irracionais agirem e sentirem como pessoas humanas.
Por meio dessa figura, também chamada prosopopeia e animização, empresta-se vida e ação a seres inanimados. A hipérbole é uma figura de pensamento que consiste em uma afirmação exagerada, uma deformação da verdade que visa a um efeito expressivo. A alternativa que contém os dois tipos de figura, uma em cada período respectivamente, já vou à resposta correta. Letra E. A ciência abre a porta para um novo tipo de espiritualidade. Aí nós temos o quê? Uma personificação. A ciência abrindo a porta. Consumimos o planeta com um apetite insaciável. Então, nesse caso, nós temos um exagero, nós temos uma hipérbole, um apetite insaciável. Número 17. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do acaso, trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume. Nos versos acima há um exemplo de imagem plurissensorial, uma figura de linguagem conhecida pelo nome de se é de sensorial, se eu falo em sensorial, eu já estou falando em sinestesia, não é? Então, pelo nome de sinestesia e característica marcante da estética literária, simbolista. Letra E. A silepse, então, é empregada mediante a concordância da ideia e não do termo utilizado na frase. Dessa forma, ela não obedece às regras de concordância gramatical, e sim por meio de uma concordância ideológica. Nós temos aí a silepse de gênero, de número e de pessoa. Exemplos. A velha São Paulo cresce a cada dia. Temos aí silepse de gênero. O povo se uniu e gritavam muito alto nas ruas. Nós temos a silepse de número. Todos os pesquisadores estamos ansiosos. Há uma silepse de pessoa. Já o eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Exemplo, ele foi para o céu, no lugar de ele morreu. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Exemplo, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Então, nós temos aí os olhos frios, é uma sinestesia. O polissíndeto é o uso repetido de conectivos. As crianças falavam e cantavam e riam felizes. Já a literação é a repetição de sons consonantais. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Bem, número 18. Esses gerais sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova. O senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. O fragmento acima de Guimarães Rosa marca o sertão universal. Letra C. 19. Dividida em 3 partes. A Lira dos 20 anos revela as diferentes faces literárias de Álvares de Azevedo.
Sobre esse conjunto de poemas, é correto afirmar que, típica dos ultrarromânticos, marcada pelo sentimentalismo e egocentrismo. Já matamos. É essa a alternativa. Número 19, letra A. 20. Os primeiros anos da República foram agitados no Brasil. A região nordeste do país enfrentava o crônico problema da seca. Vivendo de forma precária, muitos aderiram à pregação messiânica de Antônio Conselheiro. Essa temática está claramente retratada no livro O Sertanejo, de José de Alencar? Não. Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto? Também não. Os Sertões, de Euclides da Cunha? Sim, verdadeira resposta. Letra C. Bem, muito obrigada pela atenção e até a próxima.